Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que estão com saudade das nossas aulas de prática jurídica no direito civil, uma vez que a gente não teve aula na semana passada por conta do feriado de Páscoa, pessoal. Bom, aqui estou de volta e hoje, meus queridos, a gente vai conversar essencialmente sobre a reconvenção. Vale lembrar que a gente já estudou petição inicial, tutela de urgência, tutela de evidência, contestação e hoje a gente vai estudar o Instituto da Reconvenção. Vocês já tiveram contato com o Instituto da Reconvenção na aula passada. Por quê? Depois que a gente corrigiu o exercício da aula retrasada, que era uma peça contestatória, eu passei uma nova peça para vocês fazerem. E essa era uma contestação com reconvenção. Eu tomei a liberdade de mandar essa peça para vocês, ainda que vocês não tivessem tido os fundamentos teóricos do Instituto da Reconvenção, porque eu queria que vocês já tivessem familiaridade com essa novidade, uma vez que a reconvenção ela é meio que um mix entre contestação e petição inicial, mas a gente vai ver os principais fundamentos teóricos do Instituto da Reconvenção na aula de hoje, pessoal. Lembrando, na aula da próxima semana, no dia 24 de abril, nós teremos a nossa avaliação, tá? Então, eu também vou reservar o pedacinho final da nossa aula para dar algumas dicas para vocês quanto à nossa avaliação que vai se desenvolver no dia 24 de abril. Tudo bem? A ideia é que vocês redigam a peça dentre todas essas que a gente estudou ao longo do nosso curso e vai ser basicamente esse o trabalho de vocês. Não precisam ficar preocupados porque é uma continuidade àquilo que a gente pouco a pouco já vem trabalhando ao longo de todo o nosso curso. Tá bom? Pessoal, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula então? Vamos lá! Vamos começar então nossa aula propriamente dita. Os slides também vão ser disponibilizados no portal para vocês, pessoal. Mas a ideia é que o mais importante do que está escrito nos slides é que vocês compreendam o Instituto da Reconvenção propriamente dito. Tá bom, pessoal? Aí estão meus contatos, meu e-mail, vocês têm também o WhatsApp, a gente tem o nosso grupo. A hora que vocês quiserem é só me chamar. Sempre, sempre, sempre. Vamos lá, pessoal. O que é a reconvenção? Vou falar alguns conceitos preliminares sobre o Instituto da Reconvenção e aí a gente vai avançando a estrutura, posteriormente ao exercício que a gente vai desenvolver. A reconvenção, pessoal, é o exercício do direito de ação que o réu o faz dentro do processo já ajuizado contra si por uma outra pessoa. Em outras palavras, pessoal, a reconvenção, ela ocorre, ela é a peça cabível, não só ela, junto com a contestação, a gente vai ver isso a seguir, sempre que eu estiver diante da seguinte situação de fato. Eu sou réu num processo e neste processo em que sou réu, entendo que há, de igual modo, um direito meu devido pelo autor. Então, a reconvenção, via de regra, pessoal, ela é o exercício do direito de ação do réu naquele processo que foi movido contra ele por uma terceira pessoa. Uma dica boa para dar para vocês, pessoal. A reconvenção, ela é, em outras palavras, uma petição inicial ajuizada em conjunto com a contestação ou no mesmo prazo da contestação. Via de regra, eu não preciso me utilizar da reconvenção. Eu posso ajuizar uma ação autônoma, propor uma petição inicial nova, ao invés de instruir a reconvenção. Acontece, pessoal, que a reconvenção ela é uma ferramenta muito utilizada para, de certo modo, estimular o autor da ação originária a, por que não, buscar uma composição amigável, buscar uma forma de encerrar todos os processos em um acordo muitas vezes amigável. Explico a vocês. Existe uma conotação considerável e diferente em apenas se defender e atacar. Vamos pensar numa guerra. E, obviamente, que a gente não pode considerar os processos como uma guerra, porque eles não têm esse objetivo. Mas numa guerra, muitas vezes, para além de se defender, atacar, significa muito para aquele que atacou primeiro. Então, é até uma estratégia processual muitas vezes utilizada por advogados. Além de contestar, reconvirei, irei reconvir, irei oferecer reconvenção, de tal modo que o autor ele tem algo a perder, além
tão somente dos honorários de sucumbência e custas processuais, caso a sua sentença seja julgada improcedente. Então, a reconvenção é muito utilizada neste sentido. Basicamente, você que me cutucou com essa ação, está recebendo de volta uma outra ação em resposta a essa primeira ação injusta que foi proposta. É basicamente esse o fundamento da reconvenção. Mas vale lembrar que a reconvenção ela não necessariamente precisa ser proposta. Eu posso me utilizar de uma ação autônoma, de uma petição inicial, que ela vai me conduzir basicamente aos mesmos fins, aos mesmos objetivos que a reconvenção propriamente dita. Então, pessoal, por meio da reconvenção, a gente tem a ampliação subjetiva do processo, que passará a conter duas demandas, tanto a demanda originária quanto a chamada demanda reconvencional, como se fossem, com todas as aspas do mundo, dois processos que tramitam pelo mesmo caminho, duas demandas, duas pretensões resistidas que vão ser decididas por uma sentença única. Bom, a gente tem alguns pressupostos processuais para que a reconvenção seja possível. Primeira delas, que exista uma demanda originária já ajuizada. Pessoal, a gente conversou bastante sobre isso. Obviamente, a reconvenção só cabe em um processo já em curso, nunca em um processo novo, porque se for um processo novo, não é uma demanda reconvencional, é uma demanda originária, uma petição inicial a ser ajuizada. Além disso, é necessário, para que a reconvenção seja cabível, que haja uma compatibilidade de procedimentos entre a ação originária e a reconvenção, na medida em que ambas serão julgadas pela mesma sentença. Existem, pessoal, vários e vários procedimentos distintos no nosso Código de Processo Civil. Para que a reconvenção seja cabível, é necessário que o procedimento da reconvenção seja o mesmo procedimento da ação originária. Tudo bem? Então, se eu tenho procedimentos distintos no meu pleito reconvencional e no pleito originário, eu não vou poder me utilizar da reconvenção, eu obrigatoriamente terei que me utilizar de uma ação autônoma para esse objetivo. Além disso, também é necessário que haja uma compatibilidade de competência. Por quê? A gente falou bastante sobre competência quando a gente estudou petição inicial. Porque o mesmo juiz, o mesmo julgador que irá apreciar o feito originário, será ele de igual modo que irá apreciar o pedido reconvencional. Então, eu tenho que estar diante da mesma autoridade jurisdicional competente para que a reconvenção seja cabível. Se, porventura, o meu pedido reconvencional deve ser proposto, uma hipótese absurda, perante a Justiça do Trabalho e o feito originário corre perante a Justiça Comum, a Justiça Civil, Justiça Estadual, vamos assim dizer, eu não poderia me utilizar da reconvenção, uma vez que eu tenho que direcionar uma das demandas à Justiça do Trabalho. Enfim, eu tenho que ter conexão com a ação principal ou com o fundamento de defesa levantado. Ambas as ações, entre aspas, originária e reconvencional, ambas as demandas têm que guardar uma relação de conexão. Tudo bem? Pessoal, volto daqui a pouquinho para a gente dar continuidade à nossa aula na segunda parte aqui das nossas considerações sobre reconvenção.